essa questão do autoconhecimento, do amor próprio, né? Isso assim, quantas vezes isso foi deixado para lá, né? As pessoas ficam meio, ah, tá, não, isso aí não é tão importante assim, não. Ah, depois eu vejo isso comigo, sabe? Não sabe nem do que gosta, do que não gosta, do que podem falar com você, do que, sabe, o tipo de pessoa que você tolera, do que você não tolera. Então, assim, é importante a gente se conhecer, principalmente nessa questão de desenvolver o nosso amor próprio, né? Da gente ter confiança na gente. Então, isso é todo uma questão que a gente vai aprendendo a vida inteira, mas às vezes a gente deixa isso tão, sabe, não olha, não entende direito como é que funciona, e aí você se torna uma pessoa frágil, né? Uma coisa acontece na sua vida, não dá certo, não sai do jeito que você espera, aquilo te derruba, você fica arrasado, você entra em depressão. Por quê? Porque você não está fortalecida. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se fortalece, né? Então é importante, mais a gente se ama, mais a gente se respeita. Então isso é extremamente importante para que a gente possa oferecer a nossa melhor versão para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes, a gente quer dar muito, mas a gente não dá conta. Às vezes você tá dando ali, sabe? Né? Você tá achando que tá dando muito, mas você não. Você poderia dar muito mais. Você tem, né, um potencial aí incrível, incalculável dentro de você e deixa ele adormecido, né? Então é muito importante a gente se fortalecer, tá? Então, assim, a gente tem um poder de influenciar as pessoas ao nosso redor. Por isso que é importante a gente focar em nós mesmos. A mudança tem que partir da gente. Ah, o outro não quer. Ah, eu queria tanto que o outro escutasse isso. Ah, eu queria tanto que o outro gostasse disso. Ah, eu queria tanto que meu filho fizesse isso e isso. Ah, que meu marido não sei o quê. Gente, começa com você. Seja você a mudança. O exemplo arrasta. Seja você o exemplo da sua casa. Entendeu? Todo mundo vai notar. E quando a gente muda a nossa energia, a gente contamina também as pessoas ao nosso redor. A gente é contaminado tanto com energia negativa quanto positiva. Vou falar um pouquinho disso aqui também, só para esclarecer algumas coisas, que pode surgir algumas perguntas, né, em relação a isso. E aí, gente, o que acontece? Tem gente que fica esperando as coisas cair do céu, fica só reclamando, e quando o outro consegue alguma coisa, fala que o outro tem sorte. Não é? Quem já passou por isso? Ralou até para conseguir uma coisa, focou, se abdicou de um monte de coisa, teve que dizer não para várias situações na vida para poder focar naquilo. E quando a pessoa conquistou, alguém ainda chega e fala que foi sorte. Não é? Uma outra coisa muito importante, gente, que trava a sua mudança é você tentar ficar remoendo coisas que já passaram, tá? E aí fica toda hora aquela frasezinha: e se? E se eu tivesse feito diferente? E se não sei quem tivesse me ajudado? E se eu não tivesse feito naquele momento? Gente, e se não existe, tá? Sai do passado, vem pro presente. O que você pode fazer de transformação na sua vida é hoje. O que passou só tem que servir de aprendizado. Não pode servir de âncora para te puxar para o fundo, não. A gente tem essa escolha. Vocês têm que entender isso, que o que a gente sente, a gente pode escolher. Pensamento a gente não escolhe, mas como a gente vai se sentir em relação ao que aconteceu, em relação a uma pessoa, eu posso escolher isso, tá? E isso é um treino, não é assim, pá, agora eu vou esquecer tudo que aconteceu lá e não. Ressignifica isso. Peraí, olha, eu fiz isso, não deu certo no passado, mas por quê? O que eu tiro de treino? Nem porquê, o que eu aprendi com isso? Né? Qual foi o aprendizado que aquela situação desagradável me gerou? Ah, foi isso, isso, isso. Beleza. Levo isso pro meu arquivo, porque eu vou precisar disso mais pra frente. Tudo que acontece na nossa vida, né, a gente tem responsabilidade e tem um porquê também. Então a gente precisa de aprender com os nossos erros. Senão a gente fica toda hora batendo a cabeça no mesmo lugar, no mesmo erro, com personagens diferentes, mas batendo nos mesmos erros. Então, pegue isso para você aprender, tá ok?
Eu mudei, eu sou outra pessoa completamente diferente, completamente diferente. Eu já fui muito pessimista, perfeccionista demais, crítica demais, sabe? Eu era muito rigorosa comigo, extremamente severa comigo. Quando eu cometi um erro, aquilo, sabe? Eu me colocava abaixo de zero, assim, ficava remoendo situações que tinham acontecido, coisas que eu tinha falado, que eu deveria ter falado diferente, que eu deveria ter falado, que eu não falei, sabe? Aquilo ficava com aquele conflito comigo mesmo interno. Era bastante pessimista em relação às coisas, achava que tudo ia dar errado, porque já tinha dado, porque eu não era boa, ficava me invalidando. Mas a gente, né, é igual eu falei, a gente precisa de ter esse olhar que nós precisamos fortalecer o nosso emocional para a gente ir além, tá? E eu, graças a Deus, tive muitos mentores, fiz muitas coisas, fiz muitos cursos, fui absorvendo essas visões diferentes das coisas. E isso foi transformador. Transformador, minha vida mudou da água para o vinho a partir do momento que eu comecei a entender que eu tinha responsabilidade pelas coisas que estavam acontecendo na minha vida, que eu tinha o poder de fazer escolhas diferentes, tá? Que essa questão da gente ficar colocando a culpa no outro não leva a lugar nenhum. Remoer passado faz você ficar parado no mesmo lugar, suga toda a sua energia vital, você fica enfraquecida, você fica triste, você fica depressiva. Então é isso, tá? Inclusive pessoas depressivas, gente, depressão são pessoas ligadas ao passado, presas ao passado. Se você passa por isso, você tem estágios disso, liberta esse passado, perdoa essas pessoas, não por elas, mas por você. Você não vai gastar, não é possível que você vai gastar a sua existência ligada a uma pessoa que não vale a pena, que te, sabe, que trouxe infelicidade para você, se desvincula disso. Então é importante a gente ter esse olhar também de autocuidado. Perdoar é um autocuidado, você está cuidando de si mesma. Por quanto tempo você vai aguentar carregar esse fardo, essa mochila cheia de pedras, que são as pessoas que você não perdoa? Você não vai pra frente. Às vezes você tá pensando que você... Ai, se eu perdoar fulano, ele vai ficar todo tranquilo. Às vezes a pessoa não tá nem aí. Tem gente que tem raiva de uma pessoa, tem ódio, tem rancor de uma pessoa, a pessoa nem sabe. Ela tá levando a vida dela, as coisas dela tá fluindo, e aí aquela pessoa sente mais raiva disso também, acha que o mundo é injusto, que não sei o quê. Gente, cada um tem um olhar para enxergar uma determinada situação. E esse olhar vai depender das experiências de vida que a pessoa tem, as crenças que essa pessoa tem, entendeu? E então cada um tem um olhar único. Às vezes para você algo foi demais, foi grande, foi devastador, e para outra pessoa aquilo não teve essa importância, entendeu? E às vezes a gente acha que o outro tá pirraçando, que o outro tá... A pessoa é o que ela tem dentro dela, é a experiência que ela tem, a história da vida dela, entendeu? E aí a gente tem que entender que esse tipo de sentimento só faz mal para quem carrega ele. Só atrapalha a vida de quem carrega ele. Então se liberte para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Perdoar não é fácil, mas a gente... Vocês podem ter certeza, todo mundo já passou algum perrengue com alguém, todo mundo já teve uma situação de odiar alguém, ter raiva de alguém, entendeu? Mas por quê? Porque isso são provações mesmo, isso faz parte do nosso crescimento como ser humano. Então, a gente precisa desenvolver isso e entender que o perdão é para você, é para te libertar. O que o outro fez, essa energia vai voltar para ele. Vocês podem ficar tranquilo. Você não tem que preocupar com isso, porque isso também não é da sua alçada. Você não tem capacidade de... né? Você não vai ficar perdendo tempo. Se fosse tão simples assim de resolver, você já tinha resolvido. Então entrega e segue sua vida. Entendeu? Porque quando você tem ódio, você está influenciando as suas relações, quando você não perdoa outras pessoas. Às vezes você poderia ser uma mãe mais amorosa, mais feliz, mas como você tem isso dentro de você, você não consegue. Você poderia ter um relacionamento amoroso mais leve, mais feliz, mas como você tem esse sentimento pesado dentro de você, que é de não perdoar alguém, aí você fica, sabe, você não consegue ser plena. E quem não perdoa alguém, quem tem sentimento de raiva, de falta de perdoar alguém, sabe do que eu tô falando, né? Eu também já vivi isso, né? De ter raiva de uma pessoa e tal, e não sei o quê. E a gente fica desejando que aconteça coisa ruim com a pessoa, que a pessoa aprenda, que a pessoa...
Mas depois, né, gente, que a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai fazendo, vai utilizando ferramentas e isso vai passando, isso vai enfraquecendo e você vai entendendo o tanto que é libertador, com o quanto uma vida é leve quando você consegue perdoar alguém. Não tô falando que é para esquecer, não, porque a gente não vai esquecer, né? Mas a gente vai ressignificar essa memória, tá? Como algo de aprendizado, entendeu? Porque senão você não consegue fluir a sua vida. Às vezes tá aí a chave de tudo que faz, não dá certo, que não sei o quê, porque você tá carregando um dos piores sentimentos dentro de você, que causam doenças, que te deixam para baixo, entendeu? Que te deprimem, que te fazem se sentir incapaz. Então, toma cuidado com isso, pensa muito nisso, tá ok? É tão importante, gente, a gente lembrar dos nossos sonhos, né? Sabe, às vezes você tinha um sonho antigo, eles ainda estão fortes aí dentro de você. Se não estão, então permita, né, um sonho novo. Isso rejuvenesce a gente, né? Um sonho que te inspira você seguir em frente. É super importante, gente. Eu já conheci pessoas falando que não tem sonho. Ah, pra que ter sonho? Eu acredito no trabalho. Gente, sabe, sonhar faz parte. Tudo que nós temos acesso hoje foi sonhado por alguém um dia. Não é mesmo? Pega um celular. O celular foi sonhado por alguém um dia. Alguém um dia sonhou numa comunicação sem fio e que ia ser transmitido por ondas e tal. E aí a gente está vivenciando isso. E tantas outras coisas, tudo que a gente tem já foi um sonho de alguém. E a gente tem que ser muito grato por isso, né? Por isso que é importante a gente agradecer sempre por tudo que a gente tem, porque isso tudo vem de um processo tão longo, né, gente? Se a gente for pensar a comida que tá no nosso prato, quantas mãos, quantas pessoas passaram nesse processo até chegar na nossa mesa e a gente comer, né? Então é muito importante você ter esse olhar, tá bom? Então, assim, não é feio sonhar, faz parte. Tem um sonho, corra atrás desse sonho, tenha metas, entendeu? O sonho faz você ter cor quando você acorda de manhã. Você fala, nossa, que bom, eu tenho mais um dia. Gratidão que eu posso, né, trabalhar no meu sonho, que eu vou realizar, entendeu? E a gente só realiza um sonho se a gente todo dia trabalhar um pouquinho nele, nem que seja alguma coisa que esteja ligado naquilo que você quer realizar. Às vezes hoje você não faz uma coisa que você gostaria de fazer, mas aquilo te dá, né, o suprimento necessário para você trabalhar no seu sonho. Então faça isso, tá? As pessoas que não têm sonho, elas não têm uma alegria de viver. E resgata isso dentro de você. Se alguém um dia falou que isso é uma bobagem, acredite, não é, tá? Faz parte. Se a gente lembrar que tudo que a gente tem hoje veio de um sonho de alguém, por que que você não pode sonhar algo? Aonde está escrito que você não pode sonhar? Que é uma bobagem. Então, se você não sonha, você não realiza. Então, começa aí, pensa nisso. Tá legal?